noite. Nessa noite, eu vou pedir que os irmãos abram nossas Bíblias em dois textos bíblicos que nós já lemos essa noite, que foi 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Está projetado aqui. Em 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 14 em diante. Amém? 1 Timóteo 4, 12 e 1 João, capítulo 12, versículo 14 em diante. Amém? Todos encontraram. Amém? Eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na minha versão, que é a NTLA, na tradução da Linguagem de hoje. Não deixe que ninguém o despreze por você sejam, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Em seguida, eu vou ler também 1 João, capítulo 2, versículos 14 a 17. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus irmãos, eu queria começar essa noite compartilhando. Eu tenho um carinho especial pelas cartas de Timóteo. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Porque elas são orientações. Elas são orientações de Paulo a Timóteo. Cartas endereçadas a Timóteo. Mas, eu não sei se todos aqui sabem, mas eu sou a Gabriela, eu não sou daqui de Alcântara. Eu vim pra cá com uma missão, que foi estudar. E esse mês, coincidentemente, fazem 2 anos que foi a primeira vez que eu vim pra cá com o intuito de conhecer a cidade e, enfim, de morar aqui, conhecer a igreja, conhecer os irmãos. E por isso que eu me identifico tanto com a carta de Timóteo. Especificamente 1 Timóteo. Porque nessa carta, Paulo dá orientações a Timóteo no momento em que Timóteo vai se afastar de Paulo. Paulo envia Timóteo para uma missão, assim como eu também fui enviado para uma missão. No caso, Timóteo foi enviado para uma missão de guiar no trabalho. Então, eu me identifico muito com algumas palavras de Paulo, porque eu vejo meu pai é pastor, então, muitas palavras aqui, seja o exemplo, conheça a palavra. Se você seguir no capítulo 4 de Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo, olha, leia a palavra, ore, essa aqui é a mensagem de Cristo. Então eu me identifico muito com isso, porque eu vejo meu pai falando para mim, olha, você vai lá, você participe da igreja, não deixe, não se afaste. Às vezes eu vejo que esse momento de afastamento do filho foi muito uma aprovação de fé do meu pai, porque meu pai sempre teve um sonho, porque ele foi para o seminário jovem, isso em 93, eu acho, ele foi jovem, saiu de uma cidade pequena, ele foi para lá, diferente, que isso foi em Belém, ele saiu daqui do interior do Maranhão, porque pensa numa cidade longe, é longe de Alcântara, é longe de São Luís, Urbano Santos é uma cidade longe. Então, e nessa época ainda era bem pequenininha. Então, meu pai, eu cresci ouvindo essa história do meu pai. No momento em que ele se afasta dos irmãos, dos pais, com
missão, porque lá tinha só um trabalho batista, que era a primeira igreja. E lá eles tinham uma dificuldade de pastor, porque os pastores não queriam ir para lá por conta da distância, porque era muito remoto, nessa época não tinha estrada. Então, meu pai saiu de lá com uma missão de ir estudar para ser pastor, para pastorear a sua igreja. E essa foi uma história com que eu cresci. Eu cresci ouvindo as experiências, como foi que cresceu, como que isso foi bom para ele, falando de como ele foi uma pessoa e voltou outra. Isso foi uma coisa tão importante para ele que ele queria que os filhos dele vivessem isso, tivessem o momento de se afastarem dos pais e vivessem longe para que eles se preparassem para a vida adulta. E foi isso que meu pai fez. Há 2 anos, meu pai teve a oportunidade de estudar no IFMA, a Alessandra, que é uma pessoa que eu tenho como irmã, que eu conheci juntos. Ela veio para cá em 2019 e ela veio estudar no IFMA para fazer gestão de turismo. E essa foi uma missão que o meu pai também me deu. Ele falou: você vai, estude, se dedique, mas não se esqueça da igreja. Você está indo para estudar, mas durante a semana você estuda, mas sábado e domingo você tem que estar na igreja. E é por isso que eu vejo que isso foi uma aprovação de fé para meu pai, porque, meus irmãos, você pode ser filho, não importa de quem seja, você pode ter crescido na igreja, quando as tentações vêm e as aflições também. Então, eu admiro muito meu pai, porque eu vejo que foi um desafio, porque eu tinha 14 anos na época, o que eu poderia encontrar aqui? Eu poderia fazer amizades que fossem ruins, eu poderia me afastar de Deus. Então eu vejo muito isso. Mas eu agradeço meu pai hoje, porque é uma experiência muito importante para mim, assim como foi para Timóteo. Em Filipenses 2, versículo 20, a gente tem o testemunho de Timóteo pelo olhar de Paulo. Filipenses 20 ao 22. Ele diz: pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo. É o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo proporcionou. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. E nisso a gente chega na primeira frase do versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Eu acho muito interessante e eu acho que isso nós, enquanto jovens, nós sabemos o que é isso. Ser desprezado por você ser jovem. Existe um fenômeno, uma coisa que se chama de um conflito geracional. As gerações, elas tendem a se conflitar. Ou seja, a nossa geração anterior, que foi a de vocês, foi criticada na época que era jovem. Se a gente voltar mais um pouco, a geração antes da de vocês foi criticada por ser jovem. E se você ver, eu tive a oportunidade de conhecer a Líder Nacional das MRs, que é a Natália Zanotti, e ela tem um estudo sobre isso. E é chocante como as gerações tendem a se criticar estando na juventude. É chocante o preconceito que existe com as pessoas por serem jovens. E isso a gente retorna para 1 João 2,14, que ele fala que escreva a vocês jovens porque são fortes, a mensagem de Deus vive em vocês e vocês já vencerão o maligno. Uma coisa que é muito admirável em Paulo foi que Timóteo só deu testemunho, como em Filipenses ele diz, porque Paulo cuidou de Timóteo. Paulo ensinou a Timóteo como era a vida. Toda essa carta é dedicada ao ensino de Timóteo. Ele fala como são os ensinamentos de Cristo, ele fala como tratar os que creem, como é um bom servo de Cristo Jesus. Ele dá em todos os detalhes e dá a atenção que Timóteo precisa para se tornar a pessoa a quem se refere em Filipenses. Um jovem de bom valor.
Para Paulo, o cuidado, a gente vê que Paulo sempre teve cuidado com as igrejas, né? Mas é muito interessante esse cuidado com Timóteo, porque Timóteo ele depois se torna não uma extensão de Paulo, mas a gente tem por ele a admiração que nós temos por Paulo. E depois ele fala, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era isso. O desafio de ser jovem. Muitas das vezes, eu não me considero assim, mas muitas das vezes os jovens são rebeldes, são impetuosas, são orgulhosos, são pessoas que tendem a se rebelar. E isso na filosofia a gente estuda em tradição e cultura. Todos nós chegamos num momento da nossa vida, principalmente com nossos pais, em que nós temos a escolha de escolher seguir os nossos pais ou trair aquilo que eles nos ensinaram. E o primeiro exemplo, para nós enquanto jovens, é uma palavra, não para nós todos, mas principalmente para os jovens, se você teve um relacionamento, se você veio para a igreja, se você veio, não escolha trair o que foi ensinado. E, para os demais irmãos, sejam como Paulo. Paulo dedicou a atenção e o ensino que o jovem Timóteo precisava. Ele foi o pai na fé de Timóteo. A gente tem um exemplo claro de que Timóteo teve uma avó, uma mãe, mas também Timóteo teve um líder, uma liderança, uma igreja que o acolheu. E assim ele conseguiu permanecer e seguir a fé e se tornar um líder após isso. Timóteo foi um pastor. Outra coisa que nos é desafiada é o testemunho. E é isso que ele fala, que a gente leu em Filipenses. É muito maravilhoso quando nós somos, não nós que damos o nosso testemunho, ou seja, não sou eu que digo, eu sou humilde, eu sou valorosa, eu sou legal, eu sou perfeita, mas é muito melhor quando a gente escuta isso de outras pessoas, quando nos é dado o testemunho. E é por isso que Paulo, quando escreve Filipenses, essa carta não foi para Timóteo. Ela estava dando testemunho de Timóteo às outras pessoas. Então, nós, enquanto jovens, nós não devemos buscar glória, porque Timóteo não estava buscando elogios, ele estava buscando o crescimento espiritual das igrejas. E é isso que nós devemos buscar. Dando procedimento na leitura de 1 João, ele também fala uma coisa que chama muita atenção a todos nós, mas eu acho muito interessante como chama aos jovens também, que é o amor ao mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que são dele. Na juventude, nós passamos por uma fase que, como eu já falei, a gente tende a ser rebelde. É um misto de sentimentos, de coisas que acontecem. Tudo é novo quando a gente se torna jovem. No Brasil, a gente tem um órgão, que é uma secretaria, que ela considera que a juventude é de 15 a 29 anos. Ou seja, nesse período, a gente tem um misto de emoções, porque nesse momento a gente se informa enquanto ser humano. A gente forma identidade, a gente se renova, a gente também, nesse período, a gente tem outras experiências. Porque nesse momento a gente começa a se afastar um pouco dos nossos pais. Nesse momento a gente percebe que o mundo não é definido pelos nossos pais. Ou seja, que existem outras concepções, outras coisas. E quando ele fala que nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos na natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Enquanto jovem, é muito difícil estar aqui vindo criticar o comportamento de outros jovens, ou o meu mesmo. Ontem eu estava até conversando com a irmã Camila, de que quando a gente vem pregar aqui, a primeira pregação é no nosso coração, né? Então, quando ele fala aqui do amor ao mundo, é muito difícil, porque a gente vive num contexto
percebemos. Porque ele nos convida com algumas falas que nós já conhecemos. Não é nada a ver. Não tem nada a ver você ser cristão. Você pode fazer isso, não tem nada a ver. Ou, é só uma vez. Ou, nossa, tu vive na igreja todo dia. Por que continuar vivendo assim agora? Eu acho que tu deve fazer o seguinte, eu acho que tu deve sair e quando tiver mais velha, tu volta. Primeiro tu curte, vive a juventude. Ou aqueles convites de familiares. Eu tive uma família cristã, mas eu tenho alguns familiares que não são. Então, eu já ouvi algumas frases, algumas coisas, de que sem perceber, meus familiares não apoiavam a minha fé. No sentido de, eita, o nome do meu pai era, eita, como é que vai ser a vida dessas meninas quando estiverem longe de ti? Tu vai ver se elas ainda vão continuar sendo cristãs. Tu vai ver. Eu quero ver, quando tu encontrar elas na formatura, que elas não serem mais cristãs. Que elas não vão seguir mais a tua fé, porque elas não estão na mesma igreja que você. Ou, duvido que tu continue sendo cristã quando tu conhecer tal lugar, quando tu for visitar alguém, ou quando tu conhecer fulano, eu duvido que você não se deixe levar por ele. Porque nós, enquanto jovens, somos desafiados a dizer não. E é isso que, aqui em 1 João, nós somos convidados a dizer não. Não, eu não quero. Não, eu não vou perder minha fé, graças a Deus. E isso que Timóteo nos diz. Porque Timóteo estava sendo enviado para uma missão onde ele iria ali liderar um grupo. Ele ia ali levar as palavras de Paulo a um grupo. E Paulo confiava muito em Timóteo. Assim como Deus confia em nós. Deus nos deu uma tarefa, que foi a de ser missionários. De levar a mensagem a toda criatura e toda palavra. Isso nós fazemos com testemunho. Ele fala, seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, e tenha pureza. Seja um exemplo. Mas aqui a gente tem uma oração subordinada. Ele fala assim, para os que creem. Seja um exemplo para os que creem. Meus irmãos, quando eu li isso, que eu fui estudar esse versículo, eu percebi uma coisa muito interessante, porque Paulo, ele diz para quem você deve ser exemplo. Porque às vezes a gente fica pensando, eu tenho como exemplo fulano de tal, eu tenho um exemplo aquela irmã, eu tenho um exemplo aquele cantor, eu tenho aquele ídolo, eu quero ser que nem fulano de tal, mas quem você quer que as pessoas olhem e pensem? Cara, eu quero ser que nem a Gabriele, porque ela vai lá e fala, ou não tem vergonha. Ou as pessoas têm pensado, nossa, eu quero ser que nem a Gabriele, porque ela fica com todo mundo, porque ela é a maior de todas. Meu Deus, eu quero ser que nem a Gabriele, porque ela é super escola na escola. Então, Paulo me chamou a atenção para uma coisa que é, seja exemplo para os que creem. Não seja um exemplo para as pessoas do mundo. Ele diz aqui que as coisas do mundo não vêm do Pai. Então, por que nós somos exemplos na fofoca? Por que nós somos exemplos na mentira? Por que nós somos exemplos na cobiça? Porque as pessoas olham pra gente e falam, eu quero ser que nem fulano de tal, porque ele mente muito bem pra mãe dele. Eu quero ser fulano de tal, porque, nossa, olha como ele trapaceia e consegue ganhar tudo. Paulo chama a atenção, seja exemplo para os que creem, ou seja, seja um exemplo na vida espiritual, seja um exemplo na leitura da palavra de Deus, seja um exemplo no louvor, no momento da casa do Senhor, seja um exemplo para os jovens da sua igreja. Uma coisa que eu amo muito é participar do Ministério Infantil e ficar na salinha.
Porque às vezes eu fico pensando que há um ano atrás, quando eu comecei a participar desse ministério, eu fico lembrando do tamanho das crianças e fico lembrando de algumas coisas que elas já me falaram. Ah, eu quero ser que nem a tia Gabi porque ela fala bem, ela fala tão bonitinho. Ou eu quero ser que nem a tia Gabi porque, nossa, vocês já viram como ela está orando aqui com a gente hoje? Então, seja um exemplo para as pessoas que creem. A igreja é cheia de maus exemplos. Nós somos maus por natureza, meus irmãos. Infelizmente, o pecado nos deturpou e foi uma coisa que aconteceu, mas não é uma coisa que a gente precisa agora aceitar e dizer: eu me rendo à minha natureza pecaminosa. Seja um exemplo para os que creem. Seja um exemplo para o seu grupo de jovens. Seja um exemplo que as pessoas possam dar testemunho de você. Não porque você quer elogios. Não porque você quer se vangloriar. Não porque eu quero estar aqui e falar: olha, fui eu que preguei hoje. Você viu? Não, fui eu que comecei a cantar no coral hoje. Vocês acharam bonito? Eu sei. Não porque você quer se vangloriar. Seja um exemplo para os que creem no sentido de que olha como eles fazem com amor, olha como o Ministério de Louvor canta com amor, olha como eles ensaiam com amor, olha como o Ministério das Mulheres fazem uma obra com amor, o Ministério de Missões, como eles fazem com amor. Eu quero que meu ministério seja como o ministério tal, porque eles fazem um trabalho com amor. E isso reflete não só na nossa vida espiritual, como na nossa vida secular. Uma coisa que meu pai conta é que ele fala que ele dá aula numa comunidade no interior, ele fala que as melhores alunas dele eram evangélicas, os melhores alunos, porque eram pessoas que se dedicavam. Aí ele falava, é porque o fulano de tal ele se dedica tanto na igreja dele que ele nem percebe que isso se reflete nas demais áreas da vida dele. Ou seja, meus irmãos, quando nós nos dedicamos a ser mais como Cristo, nós prosperamos. Se nós estivermos preocupados em agradar o mundo, em vez de agradar a Deus, nós não vamos ser exemplo. Nós vamos ser um mau exemplo. Não tem coisa pior do que ser vista como um mau exemplo. Não tem coisa, meu pai fala aqui, não tem coisa pior do que ser chamado a atenção por ter feito algo errado. Porque é naquele momento que você sente vergonha das suas ações. E vergonha é uma coisa muito ruim. Ainda ele fala, e o mundo passa com tudo aquilo, versículo 17, em 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Antes disso, ele fala que a mensagem de Deus vive em vocês. Meus irmãos, nenhum resultado das ações que nós fazemos ou fizemos hoje vai ser refletido em nós. O ministério das crianças, talvez muitos irmãos aqui não vejam o resultado das crianças que estão na salinha agora. Não vejam o resultado, mas elas são sementes. Só que o que nós precisamos entender é que essa mensagem, ela vive em nós porque nós passamos essa mensagem para eles. Ou seja, se o irmão tem em seu coração Cristo vivo e passa isso para os outros, o irmão, infelizmente nós morremos, nós somos imortais, mas vamos nos encontrar agora, amém? Mas o irmão, infelizmente, o irmão, ele vai falecer e talvez não veja o resultado das suas ações. Talvez ele não veja o quanto uma ação de evangelismo dele foi importante na vida de alguém. Mas aquilo vive na pessoa. Aquilo vive. Assim como as ações de Paulo, ele não viu o resultado dessas cartas. Ele não viu o que hoje isso faz para nós, mas nós temos isso no nosso coração, porque a mensagem que Deus passou para ele passou para nós, vive em nós. E nós, enquanto jovens, enquanto igreja, nós temos que ter isso no nosso coração e no nosso testemunho. Porque a mensagem só vai ser passada para outros se essa mensagem viver em nós. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. É impossível, meus irmãos, impossível evangelizar alguém se você não tem testemunho. É impossível. Se você não tem testemunho, se você não vive o que prega,
infelizmente você vai ser um obstáculo para a igreja. Como nós temos muitos hoje. Muitas pessoas que foram machucadas por outras pessoas, pessoas que foram infelizmente usadas pelo inimigo para afastarem outras pessoas da igreja. Hoje a gente tem uma dificuldade, pelo menos no Brasil, não de alcance do evangelismo, mas é porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Algumas não querem porque um dia elas foram machucadas pela igreja. No caso, não pela igreja, mas por uma pessoa que pregou mal o evangelho a elas. Hoje a gente vive como Jesus tinha na nossa época. A gente tem muitos fariseus, muitos religiosos, e às vezes essas pessoas estão no meio da juventude. Às vezes existe um jovem recém-convertido, ou uma pessoa que cresceu dentro da igreja, que ela se acha tão santa, mas tão santa, olha, eu sou novo convertido, Deus derramou seu Espírito Santo sobre mim, ou então eu cresci dentro da igreja, desde o início eu cumpri com boas ações, boas obras. Ela se acha tão santa que ela se recusa a pregar. Ela se acha tão santa, tão superior a algumas pessoas que ela fala: eu que vou pregar para fulano de tal? Eu que vou pregar para ele? Você viu o que ele estava fazendo semana passada? Esse daí não quer ouvir. Esse daí quer saber da palavra de Deus? Não. Eu fazer ação de evangelismo naquele bairro? Sabe o que tem naquele bairro? Visita para fulano de tal que se afastou? Mas se a pessoa se afastou foi porque ela quis, né? A gente tem que deixar a pessoa aí. A gente tem que abandonar a pessoa, porque ela que decidiu se afastar. Meus irmãos, se vocês acham que são tão superiores às outras pessoas, eu tenho uma péssima notícia para lhes dar. Nenhum de nós aqui é merecedor da oportunidade de estar aqui. Nenhum de nós aqui é merecedor, pelas suas próprias conquistas, de estar aqui hoje louvando a Deus. E isso só foi alcançado com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E isso só foi alcançado pela graça, que é o presente imerecido. Imerecido significa dizer que eu não fiz nada. Nada. Na verdade, pior que nada, porque eu fiz tudo ao contrário do que era para ter feito. Foi tudo ao contrário. Então, meus irmãos, um desafio que o jovem precisa ter é o de evangelismo, de ser missionário. É um desafio da igreja. Porque, como eu já falei, a gente vive num contexto de dificuldade de missão. Na verdade, sempre existiu. Mas hoje nunca foi tão visto. E nunca tão colocado pessoas que realmente não querem. Não querem ouvir a palavra de Deus. Além disso, a gente tem dificuldades. A gente tem a dificuldade de resistir ao mundo. A gente tem a dificuldade de resistir às tentações. É por isso que nessa tentação, quando ele fala que vocês têm que recusar as coisas do mundo, ele está querendo dizer que vocês têm que orar. Quando virem as tentações, orem. Meus irmãos, tem coisas que a gente passa, tentações, aflições, coisas que... Quantos aqui nunca passaram por uma coisa que nunca contaram para ninguém? Passaram por uma aflição que você se vê tão isolado do resto das pessoas, tão isolado e tão afligido por aquilo que você não podia compartilhar com ninguém. Ou uma tentação, porque a gente tem vergonha de admitir nossos pecados. A gente se sente envergonhado pelos nossos pecados. Então, quantas vezes, meus irmãos, a gente não se vê nessa situação de dizer sim para o mundo e a gente não conta ela para ninguém, a gente não quer dividir ela com ninguém. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que vocês podem dividir isso com alguém, e esse alguém é Deus. Toda dificuldade, tudo, vocês, eu, devem colocar os pés da cruz. Porque se existe alguém que pode nos ouvir, nos auxiliar com isso, é Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas saindo da igreja, se afastando dos irmãos, por estarem passando por uma tentação, por uma aflição, e elas não buscam o consolo de Deus.
A gente tem uma dificuldade entre nós jovens, e uma grande questão do nosso século e dos anos 2000, que é a saúde mental. A saúde mental é uma questão muito complexa, mas que a gente percebe que é uma coisa que está muito presente na nossa geração enquanto jovens. É uma dificuldade que existe e é um problema que deve ser tratado na igreja. Não que a igreja seja a cura, não, você deve buscar sim ajuda psicológica e tudo mais, mas é uma coisa que não é tratada dentro da igreja. A igreja não se coloca para falar sobre isso. Na verdade, a igreja, algumas igrejas, por exemplo, vão dizer que isso é falta de Deus. Fulano está com depressão. Que isso? Depressão nem existe, isso é falta de Deus. Cabeça vazia, oficina do diabo. É isso que ele tem. Fulano está com ansiedade, a gente devia visitar ele. Ansiedade? Ele já foi no cardiologista para ver isso? Ah, que está com o coração acelerado. Eu acho que isso não é ansiedade, não. Acho que ele tem um problema no coração. Acho que não tem motivo para a gente ter que visitar ele. Acho que a gente não tem que orar por ele. Não. Ou eu acho que a gente não deve tratar disso no nosso grupo de jovens e adolescentes, porque é um assunto muito delicado. Eu acho que a gente não deve se dedicar a isso. Existem muitas e muitas causas que a igreja não trata. Outra coisa que é muito presente hoje é a questão da sexualidade. A igreja não trata sobre isso. Isso é uma dificuldade muito grande para evangelizar pessoas que têm atrações homoafetivas, por exemplo. Porque a igreja não trata. Eu já tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, que eu falei, nossa, mas eu não vejo assim. Ele falou, não, mas eu fui numa igreja e eles não quiseram me deixar entrar. Eu fui numa igreja e eles disseram que eu ia para o inferno e eles disseram que não iam me falar porque eles sabiam que o que eu estava fazendo era errado. Essa música Quebrantado é muito bonita, porque ele fala que pela cruz gentilmente me atraiu. Meus irmãos, se nós vemos alguém que está em pecado, a gente não deve dizer agora, você vai para o inferno, você está condenado, porque Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós devemos apresentar esse amor. Nós devemos tratar disso. Nós devemos chegar e falar, ei, fulano, não é assim. Existe uma resposta para isso. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Essa é a frase final do versículo 17. E é uma frase que ficou no meu coração enquanto eu estudava para falar sobre isso. Porque aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Quando eu falei isso, eu li isso, a primeira coisa que eu pensei não foi na vida eterna. Foi enquanto nossos valores, nossa identidade vive para sempre. O quanto o nosso trabalho ele vive para sempre. Hoje a gente comemora o dia do Jovem Batista. Esse é o mês da Juventude Batista. E um mês que a gente não só fala da questão de ser jovem, mas como a gente homenageia pessoas que foram importantes para o trabalho batista, que foram importantes para a Juventude Batista, pessoas que lideraram, fundaram organizações. A gente homenageia fundadores, os embaixadores, as mensageiras, porque eles aqui, mesmo já tendo partido dessa para a glória, eles vivem para sempre. O legado dele ficou. E citando uma música que eu gosto muito, é que nós temos que viver a Cristo. Viver Cristo. Cristo deve ser o nosso estilo de vida. Tem uma música que diz que isso não seja uma emoção ou mais uma canção, mas que seja a nossa verdade. Que estar aqui hoje não seja só uma emoção, não seja canções que a gente canta, não seja só, mas que seja a nossa verdade. Que seja a nossa verdade, meus irmãos, a palavra de Deus. Que acima de tudo, todas as outras coisas, das ideologias, das tentações, das aflições,
que o Evangelho seja o nosso estilo de vida. Não porque nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro e permite que vivamos à luz da sua glória, à luz da sua graça. E o convite de Timóteo em dizer que juventude, porque hoje Paulo não fala só a Timóteo, ele diz: juventude, não deixe que ninguém o despreze por ser jovem. Não deixe de fazer a obra do Senhor porque você vai usar a justificativa de que você é jovem. Não deixe de fazer a obra do Senhor porque estão lhe desprezando por ser jovem. Não deixe de utilizar das suas aptidões, dos seus dons e dos presentes que Deus lhe dá por ser jovem. Não diga: eu sou muito inexperiente para isso e é por isso que eu não vou pregar, é por isso que eu não vou participar do ministério do louvor e é por isso que eu não vou fazer missões, porque eu sou jovem demais para isso e eu não sei como fazer isso. Existem meios, se a gente buscar a palavra de Deus, Deus nos treina do início ao fim a como ser cristão e seguir a sua palavra. Então, meus irmãos, meus colegas jovens, eu não use a desculpa de ser jovem para deixar de fazer o trabalho do Senhor. E igreja, não deixe que os jovens fiquem de canto. A juventude e a adolescência é uma idade muito especial. É o momento que a gente se forma. Então não deixe os jovens de canto. Não diga: eles são jovens e não façam. Deixem que façam. Eles têm que aprender, até porque eles são o futuro da igreja. Assim como as crianças. É o futuro da igreja. Mas de novo, jovens, sejam exemplos. Tenham testemunho. Não vivam como o mundo vive. Não amem as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não são do Pai. Tenham discernimento. E mais importante, na maneira de agir e principalmente no amor, sejam exemplos. Deus é amor. Se não houvesse amor, de nada adiantaria. 1 Coríntios 13 diz que sem o amor nada adiantaria. Nem que eu falasse as línguas estranhas, sem amor não adiantaria. Então não busque a obra do Senhor porque você quer. Irmãos, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que querem ser pastor em algumas igrejas por conta de salário. Ou existem líderes que querem ser líderes de tal ministério porque é o ministério mais prestigiado da igreja, é o ministério que mais aparece. Então, meus irmãos, não busquem se gloriar das coisas de Deus. Isso me lembra muito de uma experiência que eu tive uma vez. Em 2019 eu tive a oportunidade de ir para um congresso de mulheres. E lá a gente aprendeu. A gente tinha uma área só para a União Feminina, uma área para amigos de missões. Era uma conversa da União Feminina Brasileira e foi em Imperatriz. E eu tive a oportunidade de ter contato com a organização das mensageiras. E lá a gente teve uma dinâmica em grupo e acabou que eu fui escolhida para ser a líder de um grupo. Agora você tem que desenvolver um estudo. Desenvolva um estudo porque a gente quer ver o desempenho de vocês, porque é assim que são os encontros das mensageiras e a gente quer que vocês tenham treinamento. E foi nessa oportunidade que eu conheci a líder nacional e lá foi engraçado. Quero aproveitar aqui, Santa, para me desculpar, porque eu usei uma história sua para pregar lá, mas que eu fui contar uma história, um exemplo que a Santa tinha me contado, para falar sobre que era sobre Daniel, se eu não me engano, na cova dos leões, e a gente tinha um estudo, e depois nossa, nesse momento eu me senti a pessoa assim, mais feliz do mundo, porque a líder nacional ela chegou em mim, junto com a líder da União Feminina Brasileira, para falar assim, isso com a minha mãe perto, tá? Aí ela falou assim: nossa, essa é tua filha? Olha, ela é a Gabriela. Nossa, essa menina, quantos anos tu tem? Aí eu, 12. Aí ela, nossa, você tem um desenvolvimento muito bom na sua palavra. O grupo que mais se desenvolveu foi o grupo que você liderou, não sei o que ela falou. Aí nesse momento eu fiquei assim, tão sem raça, eu fiquei tão
a líder nacional está me elogiando. Aí eu fiquei assim com os olhos brilhando e tal. E eu nem sabia o que dizer, porque eu falei, cara, eu sou incrível, né? Mas aí depois a minha mãe me puxou de canto e falou assim, Gabriele, quando essas coisas acontecem, quando alguém chegar para te elogiar sobre a obra de Deus, isso não vem de ti. Quando tu falar assim, fala, graças a Deus, Deus que me permitiu isso. Nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci isso. Quebrou um pouquinho a expectativa de que, não sou eu, é o Espírito Santo, mas nunca mais esqueci isso. Então, meus irmãos, essa é uma lição que nós devemos ter. Sim, o irmão aqui toca bem na igreja e tudo mais, não é o irmão. O irmão pode sim se dedicar, se dedica, tem um esforço e tudo mais, mas esse é um dom que vem de Deus. As irmãs que cuidam da mídia e tudo mais, se dedicam e tudo mais, mas esse é um dom que vem de Deus. As irmãs que cantam, as irmãs que lideram, até os irmãos que cuidam do zelo da igreja, das cadeiras e tudo mais. É esforço, dedicação? Sim, mas isso é um dom que vem de Deus. Então, meus irmãos, não vamos nos vangloriar das coisas que Deus nos permite fazer. Então, meus irmãos jovens, principalmente, se eu aqui estou, não é de mim, é o Espírito Santo do Senhor. Então, não se deixem utilizar de, eu não sei, você sabe, o Espírito Santo vai te dar habilidade. Você sabe sim. Mas a gente vai ter que ir lá na frente, não sei o quê. Vai? Tá com vergonha de quem? É só os irmãos da igreja. Timóteo, esse Timóteo aqui, ele estava indo para um lugar estranho. Ele estava indo liderar um trabalho estranho. E Paulo estava aqui, olha, não deixem que te desprezem por ser jovem. Seja um exemplo. Vai. E quando foi Josué, Deus falou, não, tu é jovem demais, não vai não, vamos escolher outra pessoa, um ancião, uma pessoa mais velha. Não, ser forte e corajoso. Amém. Se Deus nos der uma missão, não dê um passo para trás. Não fala, não, Deus, tá bem aqui, Davi Joso para dirigir o culto, eu não quero. Ou, não, Deus, e eu que vou cantar hoje? Não, bota outra pessoa. Ou então nos nossos encontros de jovem. Porque a gente tem uma divisão de equipe. É minha equipe que vai ter que dar a palavra hoje? Mãe, passa para outra pessoa. Irmãos, baixem a bolinha. As coisas que a gente faz na igreja não vêm de nós. As coisas que nós fazemos aqui dentro não vêm de nós. Se eu estou aqui hoje, não vem de mim. Se o irmão canta, se tudo mais, não vem dele. Isso vem do Espírito Santo. Amém. Agora nós temos que nos alegrar com esse irmão, porque esse irmão tem procurado se aproximar do Espírito Santo. Tem procurado ter uma vida espiritual, tem procurado ler a palavra de Deus, tem procurado orar, tem procurado ter uma vida junto com Cristo. E nós temos que nos alegrar por isso. Então, se o irmão fez um bom trabalho, falem, meus irmãos. Às vezes tem pessoas que precisam de incentivo. Tem pessoas que precisam que a gente diga, olha, Fulano, você foi muito bem. Da próxima, de novo, viu? Então, faltou você, Fulano. Bora, vai ter que fazer sim. Porque a igreja é para isso, gente. A igreja, ela serve para nos desenvolver enquanto cristão. Aqui nós estamos em comunhão para que nós possamos crescer e abordar as pessoas para que elas possam vir participar desse reino de Deus, que é o reino de amigos. É uma coisa que a Juventude Batista Brasileira gosta de dizer, que o reino de Deus é um reino de amigos. Então, meus irmãos, eu não me sinto aqui envergonhada. No início, quando eu cheguei, eu vim bem mais cedo, eu estava muito nervosa, eu estava tão ansiosa. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi os irmãos ensaiando aqui o Ministério de Louvor, que eu sentei, eu pensei. Aí eu relaxei, pensei, por que eu estou tão nervosa, Gabriela? Primeiro, que nem é tu que vai falar, é o Espírito Santo. Segundo, que tu não está falando para estranho, tu está falando para o corpo e família de Cristo. Está falando para o corpo de Cristo, para as pessoas que estão aqui, não para te julgar, mas que elas possam crescer junto contigo. E, meus irmãos, concluindo,
de novo eu repito, que isso daqui, esse momento aqui, não se feche aqui. Porque é muito fácil ser cristão dentro da igreja. É muito fácil você... Eu gosto muito de dizer isso, eu tive a oportunidade também de ir para o Congresso da Juventude. E, nossa, lá era maravilhoso ser cristão lá. Todo mundo na mesma união, na mesma atmosfera. Que quando eu voltei, eu pensei, é muito fácil ser cristão nesses momentos, né? Muito fácil ser cristão quando está todo mundo aqui dentro, quando está todo mundo aqui unido, estamos louvando. É fácil. É fácil. Porque aqui, meus irmãos, nós estamos na mesma união, na mesma atmosfera, no mesmo corpo, na mesma família. Mas como nós vamos para o mundo, que nós saímos daquela porta ali, o que a gente encontra é pessoas que não concordam com a nossa fé, pessoas que vão de encontro a tudo que a gente acredita. E isso nós encontramos na escola. Quantas vezes na escola eu ouvi tanta bobagem sobre a minha fé e a minha reação foi: tu acha isso? Eu acho que não. Se tu quiser ouvir o que eu acho, tô aqui. Ou mesmo no nosso trabalho, no mundo, nas redes sociais, o quanto que a gente tem visto nas redes sociais pessoas que têm pregado contra Cristo, pessoas que têm dito, crente acha que é perseguido. Uma vez eu vi no Twitter uma crítica, gente, àquelas comunidades. Eu acho que quem já foi para a universidade aqui sabe que dentro das universidades a gente tem grupos que buscam células, que buscam a comunhão ali, porque elas estão fora da igreja e a universidade é um espaço bem difícil. E eu ouvi, gente, uma crítica tão longa a isso, dizer: esses crentes acham que são perseguidos, né? Olha aí que bobagem, não vou nem rir disso, porque se eu rir, e às vezes é muito triste. Eu fico muito triste quando vejo que debocham da nossa fé. Eu fico muito triste quando vejo que fazem piadas com a nossa fé. Mas eu fico mais triste ainda quando eu vejo um cristão que faz isso. Que eu penso, cara, como que tu está dentro da igreja e consegue dizer isso sobre os princípios cristãos? Como que tu consegue ser uma pessoa dentro da igreja e ser outra lá fora? Como tu consegue aqui dentro dar glória a Deus e lá fora fazer tudo que vai de encontro à vontade de Deus? Que não seja uma emoção, não seja uma canção, mas que essa seja a nossa verdade. Cristo tem que ser a nossa verdade. Cristo tem que ser a verdade do jovem, tem que ser a verdade do adulto, do idoso, da criança, do bebê. Os pais têm que ensinar desde pequenos que Cristo é a verdade. A gente vive num mundo em que a verdade não existe. A verdade não existe. A verdade para uma pessoa é essa. Se tu acha isso, tá tudo bem, mas eu acho outra coisa. E esse tipo de coisa. Mas não, nós sabemos que a verdade é Cristo. E nós temos que ir de encontro a tudo aquilo que diz que a verdade não é isso. E isso é uma tarefa muito difícil, meus irmãos. Porque às vezes vão ser pessoas próximas de nós que vão dizer que Cristo não é a verdade. São pessoas próximas de nós que vão dizer que Gabriela vai para a igreja porque ela quer, né? Porque esse negócio de Jesus Cristo nem existe. Deus nem existe. Cristo tem que ser a nossa verdade, mesmo quando pessoas, amigos, família, pessoas do trabalho dizem que não é a verdade. Mesmo quando nós somos desafiados a dizer, sem perceber que Cristo não é a verdade. Quantas vezes a gente não tem aquela questão de: não, aqui diz que, mas eu não concordo com isso não, então eu vou tirar isso aqui da minha vida. Meus irmãos, isso não é ser verdadeiro. A Bíblia, aqui por completo, é um documento que registra a história, nós temos personagens, nós temos os ensinamentos de Deus. Então, meus irmãos, não é porque ela disse: não julgueis para não ser julgado, que fala assim: ok, eu vou tirar que eu não julguei, só vou colocar que eu não sou julgado, mas eu posso julgar os outros.
Ah, não, mas ele fala aqui da questão de que se tiver uma trave no olho do meu colega, às vezes tem uma trave maior que o meu. Não, não tenho trave no meu olho, não tem nada, eu sou perfeito. Eu tenho que apontar o defeito do coleguinha. Eu tenho que dizer que, meu Deus, viu o fulano de tal que ele fez? Viu? Depois diz que é crente. Ah, não, vocês viram o que a Lídia fez, gente? Falei que ela não era uma boa amiga. Meu Deus, vocês viram com quem o pastor está falando? O fulano de tal está afastado há muito tempo e voltou agora. Meus irmãos, se alguém que está afastado retorna, a gente tem que dar glória a Deus. Amém. Se a gente vê um irmão em pecado, não é para a gente falar, Josi viu, eu falei que a menina traiu o namorado. E ela falar que é cristã, vê, ela está cantando lá na frente. Se a gente vê um irmão em pecado, não é assunto para estar conversando com os outros. A gente tem que chegar no nosso irmão e falar: meu irmão, eu vi que aconteceu isso. Você está precisando que eu ore por você? Você quer conversar comigo? Você está passando por uma tentação? O que aconteceu? Você se perdeu? Quando nós vemos alguém em pecado, o nosso instinto não deve ser criar boatinho, contar história, não deve ser falar: e aí você viu o que foi que Guilherme fez? Você viu? Falei que eu ia fazer isso. Não falei. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a história e contar para a vida, porque ele está merecendo é ficar de disciplina. Tomara que ela fale para o pastor. Tomara que ele saia do ministério. Meus irmãos, dentro da igreja existe isso. Existem pessoas que constantemente vão de encontro às palavras do Senhor. E ao invés de ter empatia, de falar: meu irmão está em erro, eu vou orar por ele, eles falam: não, que ele é advogado dos nossos. Tomara que se afaste logo e pare de atrapalhar o ministério. E infelizmente, às vezes, essa pessoa somos nós. E essa é uma coisa muito difícil, porque a gente costuma muito olhar para o erro dos outros e não olhar para os nossos. A gente costuma muito falar, às vezes, uma situação como vocês viram, como a irmãzinha estava cantando aqui na frente. Meu Deus, ela errou. Aí a gente só sabe as coisas quando a gente vem aqui na frente. Porque é muito fácil falar quando a gente está lá no fundo, ou então quando a gente está só olhando. É só quando a gente está no lugar das pessoas é que a gente sabe. A gente pode reclamar da nossa liderança, a gente pode falar: meu Deus, olha as escolhas que eles têm feito. Mas o que a gente faz é sair comentando pela igreja. A gente nunca conversa com o líder. O que a gente faz é sair falando. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente reflete uma crítica ao irmão, mas essa crítica é para a gente. Seja um exemplo na maneira de falar. Na maneira de falar, meus irmãos. Cristo reflete em nós de tantas formas. Ele se reflete na forma que a gente se porta, na forma que a gente fala, na forma que a gente canta, na forma como a gente faz as nossas coisas em geral. Mas às vezes a gente quer separar. A gente quer botar aqui que Cristo, as coisas de Cristo é essa caixinha. Isso aqui é quando eu estou na igreja, quando eu estou lá na frente, quando eu estou lá na salinha. Aqui está as coisas de Deus, mas quando eu estou no trabalho, eu não sou cristã. Quando eu estou na escola, eu não sou cristã, eu vivo a minha vida. Você é um agente duplo, você tem duas identidades. Você tem uma identidade dentro da igreja e uma identidade fora. Na maneira de agir e na fé. Seja um exemplo na fé. A fé é uma questão muito difícil. Porque às vezes a gente acha que tem uma fé tão grande. Posso achar que eu tenho uma fé enorme. Mas é só quando a gente passa por um momento de aflição que a gente sabe o tamanho da nossa fé.
Jesus disse que se a gente tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. Meus irmãos, vocês já viram um grão de mostarda? É muito pequenininho. Eu já tive a oportunidade de ver porque um irmão levou uma vez a EBD. Mas é muito pequenininho. É muito maior do que uma semente de laranja, por exemplo. Só que às vezes a nossa fé é menor que aquilo. Porque às vezes a gente vive uma vida de aparência. A gente não está mais no primeiro amor a Cristo. A gente não vive mais o nosso íntimo no amor. Ou seja, eu prego na maneira de me agir. Ou seja, eu não uso tal roupa porque não é cristã. Eu não falo palavrão, eu não escuto música do mundo, mas no seu íntimo você não tem fé. No seu íntimo você é só religioso. Você só segue uma doutrina, uma série de regras, mas como o pastor falou, você sente sono ao ler a Bíblia. Você não quer orar, você só ora quando está na igreja. Porque uma irmã pediu para você orar. Você vai e fala para todo mundo, Jesus é maravilhoso, mas você não vive essa maravilha. Porque lá no seu íntimo, você já desistiu da fé. Lá no seu íntimo, você já deixou. Você já falou, acho que Deus me abandonou. Talvez isso tudo seja só estilo de vida. Tem gente que fala assim, eu sou quase crente, eu não bebo, eu não fumo. Eu só não vou para a igreja, mas eu sou quase crente, porque é assim que a gente é visto na sociedade. A gente é visto como as pessoas que se tiram de alguns lugares. Mas lá no nosso íntimo, dentro do nosso coração, quem está reinando somos nós. No amor e na pureza. Ser puro não se trata de uma sujeira física. Ser puro vai muito além do que a gente imagina. O amor, pureza e amor. Eu não sei, meus irmãos, mas quando eu fui ler, toda vez que eu li a palavra pureza na Bíblia, eu sempre lembrava daquelas pessoas que viram freiras, sabe? Que elas se abstêm das coisas do mundo e tudo mais. Só que pureza não significa só se abster. Pureza significa que você vai estar lá no meio do mundo, mas não vai se deixar corromper por aquelas coisas. Porque hoje, meus irmãos, tem pessoas que querem viver numa bolha, né? Tem igreja que não recebe pessoas de outras igrejas, ou que não falam com pessoas que não são cristãs. Isso não é pureza. Isso não é se manter puro porque você acha que fulano está impuro, porque, sei lá, fala palavrão. Isso não é pureza. Pureza é você estar no meio das pessoas que cometem pecado e não se deixarem contaminar por aquilo. E o amor. Como eu já falei, nada que a gente faça sem amor importa. É muito difícil também falar a questão do amor, assim como na fé, porque às vezes a gente não sabe o que é amor. A gente sabe, tem vários tipos de amor, tem amor platônico, vários. Mas o amor aqui, ele está muito relacionado ao prazer. Eu tenho prazer nas obras do Senhor. Eu tenho prazer no reino de Deus. Significa, meus irmãos, que a gente não está aqui para cumprir uma escala. A gente não está aqui porque é nossa agenda. Todo domingo tem que ter culto, EBD, sábado, sexta-feira a gente tem aqui a reunião das mulheres, dos amigos de missão. A gente não está aqui para cumprir uma agenda. Às vezes a gente se deixa levar pela rotina. Não, eu cresci dentro da igreja, então todo domingo é assim, desde que eu me lembro, eu vim para a igreja. É assim a vida. Não. Você tem que ter prazer nas obras do Senhor. Você tem que ter prazer na palavra do Senhor, na oração, no louvor.
porque, como eu já falei, a gente não faz isso daqui, a gente não faz esse culto, tudo isso porque a gente ama a Deus, não. A gente faz isso porque Deus nos ama. Porque Ele nos permite isso. Porque essa aqui é uma vida de liberdade. O resto do mundo acha que não, que a gente é preso a algumas coisas, né? Mas essa aqui é uma vida de liberdade. Por que é uma vida de liberdade? Porque eu tenho a opção de não me deixar levar pelas minhas fraquezas, pelo meu pecado. Isso aqui é uma vida de liberdade porque eu posso escolher. Eu posso dizer, eu não dependo da bebida, eu não dependo das festas para estar feliz, eu não dependo de que outras pessoas vivam dizendo que são meus fãs, por exemplo, para ser feliz. Eu não dependo de nada disso, eu dependo unicamente de Deus. E esse é o amor, esse é o prazer que nós cristãos devemos ter. O prazer de participar da obra do Senhor, não porque meu pai está me obrigando, não porque eu acho legal. Tem muita gente que participa, meus irmãos, das igrejas porque ela vê a igreja como uma ONG, é o serviço comunitário. Ela vê a igreja como uma oportunidade de ajudar o mundo. E realmente a igreja, ela é uma instituição social. Ela realmente ajuda, mas você deve estar aqui porque gentilmente Jesus Cristo te atraiu até aqui. A gente não deve ter nenhuma outra motivação para estar aqui além do amor a Deus. Além da graça que foi para a gente merecer. Meus irmãos, se você tem outro motivo para estar aqui a não ser o amor de Deus, ore, meu irmão. Se você está aqui para receber elogio, porque dirigiu bem, porque fez bem a mídia, receber elogio porque a igreja está bem limpa, porque a decoração está bem feita, ore. Porque esse não é o motivo que Deus quer seus servos aqui. Esse não é o motivo pelo qual nós devemos servir a Deus. Não porque eu faço boas ações. Porque nada disso me leva ao céu. A única coisa que me leva ao céu é a cruz de Cristo. E se nós não temos plena consciência disso, nós não podemos ser exemplo na maneira de agir, na maneira de falar, no amor e na pureza. Se nós não sabemos disso, nós não somos fortes, jovens. Nós não vencemos o maligno ainda. Porque ele fala que a mensagem de Deus vive em vocês. Depois ele fala que a gente venceu o maligno. A mensagem de Deus precisa viver em nós. Nós precisamos ter amor para que nós possamos vencer o maligno. E, meus irmãos, a mensagem que eu queria deixar essa noite para vocês era essa. Jovem, não deixe que ninguém despreze por você, jovem. Seja um exemplo na maneira de falar, no amor, na fé e na pureza. Porque aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre.